Últimos domingos, sempre que posso, eu tenho falado sobre a soberania de Deus no livro do profeta Daniel. E hoje eu quero falar sobre um tema que está no capítulo 7. Eu quero falar sobre a importância de continuarmos olhando para Jesus. Diga isso comigo: olhar para Jesus é o fundamento da nossa fé. A pergunta que a gente usa para introduzir esse assunto é: onde estão os nossos olhares? Onde estamos fixando o nosso olhar? Para quem que você está olhando? Ou para o quê? Quais são as imagens que vêm na sua mente quando você fixa o olhar em alguma coisa, fixa o olhar em alguma pessoa, fixa o olhar em algum cenário? Quais são as imagens que vêm na sua mente? Onde você está fixando o seu olhar? Para quem você está olhando? Você está olhando para o governo, você está olhando para o teu patrão, você está olhando para o saldo que está na tua conta, você está olhando para a sua saúde, você está olhando para a sua família. Aonde você está fixando o seu olhar? Por que essa pergunta é importante? A resposta a essa pergunta vai falar muito sobre o tipo de posicionamento que nós temos, sobre quem nós somos, sobre como estamos reagindo ao cenário atual do mundo presente. Algumas pessoas estão olhando para o surto de violência que nós temos nas grandes cidades brasileiras. Algumas pessoas que antes falavam assim: eu quero ir embora, morar no Nordeste, eu quero morar na minha cidade natal. Hoje em dia essas pessoas já não têm a mesma afirmação, porque o Nordeste está tão perigoso ou mais perigoso do que São Paulo. Algumas pessoas que nutriam esse sentimento de retornar à sua cidade de origem, já não têm mais esse sentimento. Porque se você pega o ranking das cidades mais violentas do Brasil, está lá nas primeiras posições, muitas capitais do Nordeste. Então, a pergunta que não quer se calar é: você está olhando para a violência? Algumas pessoas comemoraram, por exemplo, essa semana que saiu uma PL, foi aprovada uma PL antifacção, que dizem que vai enrijecer a forma como é combatido o crime. Dizem. Algumas pessoas estão com esperança nisso, mas a pergunta que a gente quer fazer é muito simples. Os nossos olhos estão fixos aonde? A única maneira de lidar com o tempo que nós vivemos é focar na nossa principal fonte, nosso principal foco, o nosso principal redentor, o nosso único e absoluto redentor, que é Cristo. O olhar para Jesus é a fonte de esperança para nós. Em vez da gente se deixar dominar por circunstância, problemas ou dificuldades do mundo, nós precisamos a cada dia olhar mais para Jesus. E Daniel capítulo 7 vai nos dar uma aula sobre como manter os olhares fixos em Jesus. Venha comigo no capítulo 7, versículo 1 a 4. Eu quero te convidar a ver isso. O texto diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou o resumo ou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Diga comigo: Daniel estava olhando. Versículo 3: e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Irmãos, do capítulo 1 a 6 do livro do profeta Daniel, a gente vai encontrar assunto histórico, ou seja,
algo que realmente aconteceu, algo que foi nos dias de Daniel, do cativeiro de Israel na Babilônia. O personagem e o intérprete principal é o próprio Daniel. Daniel interpreta sonhos, Daniel interpreta visões, Daniel tem uma percepção do cenário na Babilônia. Do capítulo 7 adiante, o cenário muda. Daniel não está vendo episódios históricos que estão acontecendo, mas Daniel vai passar a ver o futuro. Deus vai abrir os olhos de Daniel para enxergar o que ia acontecer nos anos, nas décadas e nos séculos vindouros. Tanto é que Daniel vai ter uma visão de Jesus 500 anos antes de Jesus vir ao mundo. O capítulo 7 vai mostrar isso. Daniel com uma visão clara de quem é Jesus 500 anos antes de Cristo vir ao mundo. O que Daniel viu? 4 animais. O capítulo 7, do versículo 1 adiante, vai mostrar 4 animais que Daniel vê, que representam 4 reinos que teriam domínio sobre um tempo determinado da história humana. O primeiro animal era um leão, que simbolizava a Babilônia, o império da Babilônia. O segundo animal era um urso, e representava o império persa, que tomou o poder da Babilônia. O terceiro animal era um leopardo, e o leopardo representava o império greco-romano, de Alexandre o Grande, que tomou o império da Pérsia. E o quarto animal, Daniel descreve como um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro. E esse animal representava o império romano. Agora, o que chama a atenção, irmãos, não é a visão, ou o que significa cada animal, meu foco aqui não é esse. O que Deus colocou no meu coração aqui para compartilhar com você é algo muito simples e direto. O que me chama a atenção é a perseverança de Daniel em manter o olhar fixo naquilo que Deus estava mostrando para ele. A gente leu no versículo 2 que Daniel estava olhando. Agora, acompanhe comigo apenas a parte A de alguns versículos. Versículo 5, a parte A, o texto começa dizendo: continuei olhando. Diga comigo, Daniel continuou olhando. Versículo 6, a parte A, se repete essa expressão. Depois disso, eu, Daniel, continuei olhando. No versículo 7, na parte A, está escrito: depois disso, eu continuava olhando. No versículo 9, Daniel disse: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. No versículo 11, a parte A diz: então estive olhando. E no versículo 13, na parte A, Daniel disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eu não sei se você observou, mas a expressão eu estou olhando, eu estive olhando, eu estava olhando, apareceu 7 vezes em 13 versículos. Isso fala muito não sobre a importância da profecia, porque a profecia também era importante, sinalizava algo que Deus faria nos anos futuros, mas sinalizava muito mais a sensibilidade e a perseverança profética de Daniel de continuar olhando para o que Deus estava mostrando para ele. Daniel não só olha, ele usa a expressão, eu continuei olhando. Daniel só não continuava olhando, ele usa a expressão, eu estive olhando. Daniel não usa só a expressão estive olhando, ele diz, eu estava olhando. Tudo isso junto, irmão, sinaliza uma perseverança profética de Daniel. E Daniel, por perseverar em manter o olhar, ele tem um nível de discernimento profundo sobre o reino de Deus. E aqui eu gostaria que você percebesse, irmãos, uma das principais vantagens de quem permanece olhando para Jesus é receber um nível mais profundo de discernimento. Pessoas que ficam fixadas olhando para Jesus, como a gente cantou aqui, como Maria aos seus pés, escolhendo a boa parte, olhando
para ele, ouvindo dele, aprendendo dele. Essas pessoas têm uma capacidade maior de discernir cenários, de discernir situações, de discernir contextos. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Daniel recebe um nível de discernimento mais profundo. Ele consegue perceber as situações, porque ele estava olhando para onde ele deveria olhar. A minha pergunta a você nessa manhã é: para onde você está olhando? Ou quem você está olhando? Quem é que chama o teu olhar? Quem é que atrai o seu olhar? Quem é que fisga o seu olhar? Para Daniel, essa resposta era muito clara. Para mim, é importante olhar para o meu Deus. Ele mantinha os olhos fixos, por isso ele teve esse nível de discernimento profético, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, a gente vai falar sobre isso em outras ocasiões, mas o que ampliou a visão de Daniel foi essa perseverança de manter o olhar fixo. Então, eu quero falar sobre 3 níveis de discernimento, ou melhor, 3 benefícios de quem mantém um olhar em Cristo. Primeiro benefício, essa pessoa entende que o foco é o reino, que tem um domínio eterno. A pessoa que olha para Jesus, a pessoa que mantém o olhar em Cristo, percebe que o foco não é ela. Percebe que o foco não são pessoas. Percebe que o foco não são coisas, mas o foco é o reino de Deus que tem um domínio eterno. Olha o que diz o versículo 13 de Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. E foi-lhe dado o domínio, diga o domínio, e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Agora eu prossigo a leitura. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino é o único que não será destruído. Daniel tem uma visão de transição de pelo menos 4 reinos. Da Babilônia para a Pérsia, da Pérsia para a Grécia e da Grécia para os romanos. Só que Daniel diz o seguinte: depois do império e do reino de Roma, vai vir um reino que jamais será abalado. Esse reino não vai ter mais transições. Esse reino vai ser um reino eterno. O domínio desse reino vai se estender pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. E Daniel diz: o que me garantiu isso foi ver o céu abrindo e alguém como filho do homem dirigir-se ao ancião de dias. E quem é o ancião de dias? O ancião de dias é o próprio Deus, o alto, o sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Segundo Isaías 57:15. O ancião de dias vê o filho do homem se aproximando. E quem é o filho do homem? O filho do homem é a expressão que o próprio Jesus usa para se apresentar quando ele esteve aqui na terra. Mateus 24 e verso 30, acompanhe comigo. O texto diz: então aparecerá no céu o sinal de quem, igreja? Jesus está falando de quem? Dele mesmo. Daniel vê o ancião de dias e Daniel vê o filho do homem indo na direção do ancião de dias. E quando o filho do homem se aproxima, o texto sagrado diz que ele recebe domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Esse é Jesus. Jesus recebeu autoridade, honra, majestade e domínio para reinar por toda a eternidade. Agora,
Irmãos, pense aqui comigo. Como a nossa vida seria diferente se a gente tivesse um discernimento mais profundo sobre isso. Se a gente tivesse uma consciência mais profunda de que no final das contas não é sobre esquerda ou direita. Que no final das contas não é sobre o centro. Que no final das contas não é sobre polícia ou bandido, sobre rico ou pobre. Que no final das contas não é sobre pretos ou brancos. Que no final das contas não é sobre homens ou mulheres. Que no final das contas não é sobre judeus e gentios. Que no final das contas o que vai prevalecer é um reino eterno que jamais será abalado. Um reino, irmãos, que vai unir todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Um reino que não vai sofrer mais transições. Esse é o reino de Cristo. Se a gente tiver um discernimento melhor e mais profundo sobre isso, irmãos, eu te garanto, a sua vida vai ser outra. Você vai sair de discussões banais. Você vai sair de discussões tolas, que mais servem para criar inimizade, contenda, raiva. Você vai sair desse ambiente e vai ter um nível de percepção e dizer, nisso aqui eu mesmo não entro. Eu não sou disso aqui. Eu sou de um outro posicionamento. Eu sou de um reino que não vai ser abalado. Lucas capítulo 1, verso 30. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. 32. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Você pode dizer isso comigo? O reino de Jesus jamais terá fim. Irmãos, isso é uma verdade bíblica que, se a gente compreende e tem discernimento, a gente se esquiva de algumas situações tolas, de algumas pegadinhas. Ah, pastor, então o cristão, o filho de Deus, não deve se envolver em política? Claro que deve se envolver. Claro que deve ter posicionamento. De acordo com a palavra de Deus. Eu tenho meu posicionamento. Agora, irmão, vamos melhorar o nosso nível de discernimento. Se você ficar nessas discussõezinhas daqui, você vai perder o que está acontecendo no andar de cima. No reino eterno. No reino que, como disse Jesus, jamais será abalado. Olha o que diz Apocalipse 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes. E essas grandes vozes diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Pastor, mas eu não vejo esse reino se estendendo aqui sobre o Capão Redondo. O pessoal continua assaltando de moto. Eu não vejo esse reino se estendendo na nação brasileira. Eu vejo empresas fechando, funcionários sendo demitidos. Eu não vejo esse reino sendo estendido aqui na nossa região, nas famílias. Eu vejo queixas de abuso, queixas de violência. Eu não vejo esse reino sendo estendido. Então, irmãos, antes do reino se estender profeticamente, como está escrito em Apocalipse 11:15, para toda a terra, o reino vai se estender parcialmente. E parcialmente significa, ele vai se estender sobre as nossas vidas que somos súditos do reino. Então preste atenção em algo. Nós somos o território
onde o reino de Deus está em pleno funcionamento. Não, você não entendeu isso. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Não precisa falar nada não, fica tranquila, só olha. Olhou bem? Você está sentado ao lado de um território do reino de Deus. Um território do reino de Deus está sentado aí do seu lado. Então veja, antes do reino se estender sobre toda a terra, ele vai se estender parcialmente sobre aqueles que permitem esse reino estar em funcionamento nas suas vidas. Foi isso que Jesus ensinou em Lucas 17. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já chegou. Essa é a poderosa mensagem do Evangelho, irmão. O reino de Deus é chegado. E onde o reino de Deus chegou? Chegou na minha vida, chegou na sua vida. Chegou na nossa história, está mudando coisas em nós. E quando a gente tem uma compreensão, um discernimento disso, a gente começa a focar no reino. E sabe qual é a vantagem de focar no reino? Mateus 6,33. Quem busca o reino e a sua justiça, complete. Você percebe que Jesus quer acrescentar coisas na vida de quem participa do reino de Deus? Jesus quer acrescentar. Agora, qual é o nosso erro? A gente inverte essa lógica. Eu quero que primeiro buscar os acréscimos de Deus e depois participar do reino. Eu fico com aquele tipo de oração assim, ó. Jesus, o Senhor me dá isso aqui primeiro e depois eu faço aquilo ali para o Senhor. Fica barganhando com Cristo. E a ideia do Evangelho, a mensagem do Evangelho é outra. Venha para o reino, se abra para o reino, seja transformado pela presença do Rei. Busque o reino, a sua justiça e tudo as demais coisas que você precisa serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter discernimento, irmãos, que o foco é o reino. Daniel teve essa visão. O foco é um reino que não será abalado. Em segundo lugar, nós precisamos ter um discernimento melhor de que o governo que os santos receberam de Cristo dá a eles condições de exercer autoridade sobre a terra. Essa pessoa, irmão, que está do seu lado, que é um território do reino de Deus, essa pessoa tem autoridade. Você tem autoridade. Agora preste atenção nisso. Autoridade na Bíblia não é sinônimo de poder. Porque muita gente confunde autoridade com poder. Autoridade na Bíblia é recurso, é capacidade, é dom de Deus para servir. Por isso que está escrito em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate. Preste atenção nisso. Jesus tinha toda a autoridade, mas ele sabia que a autoridade que ele possuía não era para ele ser servido. Ele sabia que a autoridade que ele possuía era para servir. Por que muitos crentes não exercem autoridade? Porque eles estão confundindo autoridade com poder. Autoridade com imposição. E o exemplo de Jesus é muito nítido. A autoridade é recurso para servir, para se colocar à disposição. E nós temos esse governo de Cristo em nós. E quando a gente se posiciona, as coisas vão acontecendo. Olha o que diz o verso 17 e 18 de Daniel 7. Vocês podem ler? 1, 2, 3.
Prossiga. Percebe? Os santos do Altíssimo. Quantos aqui são santos? Eita Jesus. Eu vou perguntar de novo. Agora, me deu até uma bambeza, nas pernas ficou bamba assim, ó. Quantos aqui são santos? Sim, irmão, somos santos. Santos que lutam contra o pecado. Posso ouvir um amém? Nós temos que parar com essa ideia de que eu sou um pecador lutando para ser santo. Não, eu já sou santificado pelo sangue de Cristo e eu luto contra o pecado. É diferente. Somos santos que lutam contra o pecado e não pecador lutando para ser santo. Porque pecador por pecador ninguém vai ser santo. Eu sou santo, santificado, lavado, remido no sangue de Cristo e luto contra o pecado todos os dias. Então, por sermos santos, olha o que o verso 18 está dizendo. Nós recebemos o reino. Nós possuímos o reino. Não é lá na vida eterna, na vida futura, que a pastora Nádia ilustrou aqui, com aquela parte da corda maior. É maravilhoso a eternidade. Mas o plano de Deus é que a gente reine desde já, por toda a eternidade. Somos chamados para reinar. E aí, de novo, se você não entender bem essa palavra, você vai achar, eu sou cabeça, eu vou mandar, eu vou impor. E não tem nada a ver com isso. Primeiro tipo de reinado e de governo que você tem que ter é sobre você mesmo. É sobre o seu coração enganoso. É sobre os pensamentos que te influenciam diariamente a pecar contra o Senhor. O primeiro tipo de governo que você tem que ter, o primeiro nível é esse. Não é sobre os outros. É sobre si mesmo. Lucas capítulo 12 vai mostrar Jesus falando sobre a realidade do reino que foi entregue. Olha o que Jesus diz no verso 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão. Agora olha o seguinte. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus se agrada em entregar o reino para o seu povo. Deus se agrada em conceder o reino para o seu povo. Agora preste atenção nisso. Paulo ensina que a gente estar posicionados em Cristo, nas regiões celestiais, ajuda a gente a entender essa dimensão do reino. Efésios capítulo 2 e verso 6, vai dizer que nós ressuscitamos com Cristo. O texto vai dizer que Ele nos fez assentar aonde, irmãos? Nos lugares em Cristo Jesus. Preste atenção. Já fomos ressuscitados com Cristo. Não é que seremos, já somos. O ato de crer com o coração e confessar com a boca. O ato de crer e ser batizado nas águas. Isso são confissões públicas de que nós experimentamos um novo nascimento e, portanto, ressuscitamos com Cristo e, portanto, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. A gente está em posição de governo, igreja. Nós estamos em posição de autoridade, igreja. Quando a gente observa isso, e isso só é possível ser observado se a gente está com o olhar em Cristo, com o olhar fixo em Jesus, a gente para de temer os maus rumores ou as más notícias. A gente para de ter medo das tempestades. A gente para
de sofrer por antecipação problemas que ainda nem chegaram e nem bateram na porta da nossa casa e talvez nunca baterão e a gente já está sofrendo. Percebe isso? Porque a gente está em posição de governo. Posição de governo. Só para trazer um exemplo aqui do que é ter posição de governo, não quer dizer que você vai sempre governar, sempre conseguir vencer. Pelo contrário, não. Nós vamos fracassar às vezes. Como Pedro fracassou. Você vai se lembrar que em Mateus 14, Pedro anda sobre as águas, sim ou não? Só que em determinado ponto, Pedro fracassa e faz o quê? Afunda. Só que quando Pedro afundou, irmãos, não é porque Pedro fracassou que a verdade bíblica deixa de ser verdade. Tem muito crente que não entende isso. Não é porque você fracassou que a verdade bíblica deixa de ser verdade. Pedro fracassa, afunda, mas o ato de Pedro afundar não invalida a realidade de que ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Eu imagino os discípulos, estou parafraseando esse texto de Mateus 14, 29, mas eu penso assim, os discípulos dizendo assim, aí tá vendo? Meter a besta, querer andar sobre as águas? Toma aí, ó, afundou. Vai, espertão, você não é o cara que governa? Vai lá, se mete a besta aí, andou sobre as águas. Só que eu imagino, irmão, Pedro num cantinho dele, assim, olhando e pensando, eu pelo menos andei. E vocês que nem do barco desceram? Hã? Nem do barco tiveram coragem de descer. Eu andei. Fracassei. Sim, vamos fracassar. Mas aqui, irmão, a gente às vezes dá ouvidos para pessoas que nem estão descendo dos barcos. A gente está dando ouvidos para pessoas que nem sabem o que é viver por fé. Conhece tudo da Bíblia, é teórico. Olha, você tem uma opinião para tudo. Ele tem vídeo, ele tem milhares de seguidores, ele tem receita própria para todo o problema da vida, mas nunca desceu de um barco. E está querendo dizer para nós, que apesar dos nossos fracassos, das nossas dores, das nossas lutas, quando Jesus chama e diz, vem, a gente desce do barco e anda sobre as águas. O que esse tipo de gente tem para ensinar, irmão? O que esse tipo de gente tem para nos ensinar? Conseguiremos sempre governar tempestades, governar circunstâncias? Às vezes, irmãos, eu vivo conflitos internos aqui que eu não consigo governar, que eu explodo. Eu vivo conflitos internos que às vezes eu surto. Nem sempre eu consigo governar, às vezes eu fracasso. Mas eu fracassar não anula a realidade de que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu tenho posição de governo. E não é pelos meus méritos, é pelo que Cristo fez na cruz por mim. A gente tem que parar de ouvir as vozes, pessoas que dizem isso. Porque foi do agrado do Pai nos entregar o reino. Terceiro e último lugar. Quando nós fixamos o olhar para Cristo, a gente tem um discernimento, irmãos, sobre a desordem que está na sociedade. E a gente percebe que essa desordem acaba fazendo parte de um propósito maior de Deus. Isto é soberania. Existem desordens que fazem parte de um propósito maior de Deus. E eu só aceito isso quando eu tenho discernimento. E eu só tenho discernimento quando eu fixo o meu olhar em Jesus. Olha o que Daniel vai dizer no verso 21 a 25. Eu olhava, e eis que essa ponta
Ele está falando da ponta de um chifre, e da última criatura que tinha 10 chifres, subia uma ponta e destruía alguns chifres. E ele disse que olhava essa ponta, esse chifre que brotou, e ele disse, fazia guerra contra os santos e os vencia. Diga comigo, os santos foram vencidos. Não é os santos da Baixada, não. Esse aí já está... Desculpa, santistas. Os santos da vila dificilmente não caem. É, Cláudio, é verdade, mas vamos encarar. É realidade. Né? Vamos ser honestos, papo reto. Então, assim, não é os santos da vila, é os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo, olha, eles eram vencidos. 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra. Diga isso comigo, a terra sendo devorada. Segue a leitura. E pisará os pés e fará em pedaços. 24. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Diga isso comigo. Palavras ditas contra o Altíssimo. E de novo aparece a expressão, e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e as leis. Preste atenção nisso. Daniel, aqui no versículo 21 a 25, descreve um cenário de desordem social. Esse cenário de Daniel equipara ao cenário que Jesus, em Mateus 24, no sermão profético, atribui ao anticristo. E é o mesmo cenário que Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, também atribui ao anticristo. Então vejam, Daniel, 500 anos antes de Cristo, está tendo uma visão não só sobre o que Jesus faria, mas sobre o que o anticristo também faria. Essa é a visão que Daniel está tendo. E ele descreve com detalhes. Perceba a desordem aqui, irmãos. Guerra contra os santos vencidos, a terra devorada, palavras ditas contra o Altíssimo, destruição dos santos de novo e mudança dos tempos e das leis. Perceba se não é isso que está acontecendo. Daniel, porque estava com os olhos fixos no reino, discerniu que viria o anticristo. E o anticristo seria responsável por provocar e instalar uma desordem na sociedade. E sobre esta desordem, Daniel fala com detalhes. Irmãos, precisamos discernir. A gente está no tempo de princípio de dores. Mateus 24, 8. O Silvio recentemente pregou aqui sobre a volta de Jesus e a gente ouviu isso. Princípio de dores. Qual é o próximo passo, irmão? O surgimento do anticristo. O anticristo vai surgir diante dos nossos olhos. E posso te falar, é muito provável que ele já esteja na terra. Muito provável que essa figura, e eu me refiro à figura humana, porque o espírito do anticristo já age desde a antiguidade. A figura humana do anticristo é muito provável que ela já esteja na terra. Quantos acompanham notícias aqui sabem que no dia 13 de outubro foi assinado um acordo de paz entre nações árabes e judeus. E esse acordo de paz, irmãos, é histórico. Nunca na história humana houve um acordo de paz com esses termos assinado entre nações árabes e judeus, muçulmanos e judeus. E foi assinado no último dia 13 de outubro. E a Bíblia diz que quem faria um acordo de paz? Quem seria responsável por costurar e articular um acordo de paz? O anticristo. Alguns sinais do anticristo para que você identifique. Primeiro, ele vai surgir pequeno, vai ser um observador, ele vai ter habilidades de falar muito bem. Olha o que diz Daniel 7:8.
Daniel previu isso. Daniel teve a visão aberta para isso. Daniel 7, verso 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Era uma ponta pequena. Presta atenção, ele surge pequeno. Diante da qual 3 das primeiras pontas foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia o que, gente? Ou seja, ele era observador. Ele tinha olhos de homem, ele observava muito bem o contexto. Terceira característica, ele tinha uma boca que falava grandiosamente, em outras palavras, ele era muito articulado na comunicação. Segunda característica do anticristo, ele tem uma aparência admirável. Tem muita gente que acha que o anticristo vem com chifre, rabo, garfo na mão, melhão, olho estalado. Olha o que o versículo 20 diz. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante da qual caíram as 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Era mais firme, era mais posicionado, era mais admirado. A posição do anticristo é uma posição, essa figura vai ser completamente admirada. Em terceiro e último lugar, vai ser blasfemo. Vai tentar destruir Israel e vai tentar introduzir uma nova era. Versículo 25, a gente leu. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, ele vai destruir os santos e ele vai cuidar e mudar os tempos e as leis. Os tempos e as leis. Irmão, isso tudo está se cumprindo. Recentemente, nesse segundo semestre, a gente se move em unidade com muitas igrejas, dezenas de igrejas. E recentemente, agora no segundo semestre, surgiu um convite estranho, esquisito, de uma pessoa que eu não conhecia, me chama no WhatsApp e diz assim, você é fulano de tal? Eu disse, sou eu. Eu tenho um convite para te fazer. E eu perguntei, quem é você? Quem me indicou? Uma pessoa. Talvez você não lembre, uma conversa esquisita assim. E me convidando para um evento de unidade de igreja. Eu falei, uau, tem a ver com o meu chamado. Glória a Deus, unidade de igreja. Vamos lá, vamos investir e semear e somar na unidade do corpo. Irmãos, quando eu vou pesquisar, eu sou um cara meio cismado. Isso é bom até certo ponto, mas de um ponto para frente é ruim. E eu comecei a pesquisar. E eu descobri, irmãos, que eu estava sendo convidado para um movimento ecumênico. Ecumenismo. Aquela linda expressão, todos os caminhos levam para Deus. Vamos unir todas as religiões da terra, porque tudo leva para Deus, tudo aponta a Deus. E aí eu vi que depois fiquei sabendo, não fui, óbvio, não fui, mas eu fiquei sabendo depois, vi as fotos. Tinha gente, líder religioso de tudo quanto é religião. Falei, Jesus, obrigado pelo livramento, o Senhor me ama. O Senhor é bom. Irmão, o movimento ecumênico é uma das principais marcas do espírito do anticristo. É uma das principais marcas. Ele vai mudar os tempos, ele vai mudar as leis, ele vai fazer com que a verdade imutável de Deus pareça ultrapassada e ela precise ser atualizada. Ele vai mudar as leis, ele vai mudar os modos, ele vai mudar os princípios. É o espírito do anticristo. E já está operante com toda a força. Agora, diga comigo, a soberania de Deus está presente na desordem da sociedade. Irmãos, a gente não pode perder isso de vista. A soberania de Deus está presente. Como nós venceremos? Eu estou caminhando para o final. Nós precisamos confessar Jesus abertamente. Foi-se o tempo
dos crentes ficarem com posição secreta sobre Jesus. É tempo de dizermos abertamente: Jesus é o meu Senhor. Porque essa é a forma de combater o espírito do anticristo. Olha o que diz 1 João 4, Ministério de Louvor, se puder ministrar juntos. Eu estou finalizando. 1 João capítulo 4, verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito, gente, não é de Deus. Mas é o espírito de quem? Do anticristo. Preste atenção nisso. Toda atitude de negar que Jesus é o Senhor é uma atuação do espírito do anticristo. E o apóstolo João diz assim: do qual a gente já ouviu que há de vir, e do qual já está no mundo. Aí vem a pergunta, irmãos: se já estava no mundo nos dias de João Batista, ou do João Apóstolo, como é que está hoje? Se há 100 anos da era moderna, lá no ano 100, já tinha uma operação do espírito do anticristo, imagine hoje no ano 2025, como é que está? Versículo 4, e eu quero declarar isso sobre a tua vida. Filhinhos, vocês são de Deus. Eu repito, vocês são de Deus. E vocês já venceram. Porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Já vencemos. Não é futuro, não é na eternidade, é aqui. Estamos assentados com Cristo, dependemos de Cristo, Ele é o nosso cabeça, nós somos o corpo dele, nós já vencemos. A gente confessa abertamente: Jesus é o meu Senhor, Jesus é tudo da minha vida, eu não troco Jesus por nada. Nós já vencemos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu termino dizendo que a gente precisa permanecer olhando para Jesus, porque só olhando para Jesus você vai ter o nível de discernimento necessário no seu coração, para guardar o seu coração, para blindar o seu coração. Daniel 7:28 é o último texto que vamos ler. Por favor, se coloque de pé. Daniel encerra a visão e a profecia que ele recebeu, os sonhos e a visão, o discernimento profético dele. Ele encerra com essa expressão. Ele diz assim: aqui findou a visão, ou aqui termina a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante. Ou seja, Daniel disse: eu estou perplexo com tudo que eu vi, eu fiquei assustado com a visão, com os sonhos, é muita coisa. Os anos que virão, o espírito do anticristo, o reino dos santos, os santos sendo abatidos. Daniel está dizendo: eu fiquei perplexo com tudo isso. Mas tem uma coisa, irmãos. Daniel encerra o capítulo 7 dizendo assim: mas guardei essas coisas no meu coração. Daniel protegeu o coração, guardou tudo que Deus tinha dado para ele. Querida igreja, ouça isso. É tempo de guardarmos o que o Senhor tem nos dado. É tempo de você proteger o seu coração. É tempo de você parar de dar ouvidos às vozes mentirosas, até de falsos cristãos. É tempo de você parar de arrumar justificativa
para deixar de confessar abertamente que Jesus é o teu Senhor. É tempo de você guardar o seu coração, porque do coração procede as saídas para a vida. Guarda o teu coração. Apocalipse 3 vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda, igreja. Se você puder colocar a mão no seu coração, se você puder fechar os seus olhos e entoar essa canção juntamente conosco, e fazer desta canção a sua oração, faça isso agora.